Muitas pessoas estão despertando, e esse despertar tem um nome: Neville Goddard. E uma voz. Locução: Anderson Montreanjo. Neville é um sucesso no Brasil, desde que seu primeiro vídeo foi publicado no canal Mais de 1000 Frases de Efeito, em 28 de setembro de 2016. De lá pra cá, o canal já soma mais de 20 milhões de visualizações, só nos vídeos do Neville. E esses números fazem de Anderson Montreanjo uma referência quando o assunto é Neville Goddard e o poder da Assunção. E muitos já o elegeram como a voz do Neville Goddard em português. E para comemorar todo esse sucesso, a Montreanjo Produções, junto com o canal Mais de 1000 Frases de Efeito, estão disponibilizando totalmente de graça a série de e-books Neville Goddard, essencial em 8 volumes. Baixe agora clicando no link da descrição. Baixe logo, é de graça. E como diz o Anderson, que você tenha as suas melhores assunções. É hoje o dia da nossa salvação. Neville Goddard. Para o homem comum, encantado pela matéria, as coisas espirituais são assunto para loucos, e por isso ele não pode atuar espiritualmente, pois só se entende as coisas do Espírito com o próprio Espírito. Coríntios 1, capítulo 2, versículo 14. Blake diz que somos um anjo caído, que veio à Terra para perceber as coisas, não mais como uma coisa só. E assim nos encantamos com o mundo material, percebendo-o como a única realidade. E sempre que vemos além das aparências, saímos desse encantamento e entramos no grande momento, o eterno agora, onde as coisas ao nosso redor não são só o que podemos ver com nossos olhos físicos, e que é desse momento que todos os outros momentos são constituídos. Não com base no que vemos, mas com base no modo como percebemos o que vemos, pois o poder está no observador, e não na coisa observada. Satanás, ou anjo caído, como diz Blake, não analisa espiritualmente as coisas, apenas reage a elas. Por isso é dito em João 1, capítulo 5, versículo 19, que Satanás é o rei desse mundo. Satanás, não um ser com chifres e tridente flamejante, mas o conceito de que a matéria é a única realidade. Quando você acredita mais na imagem do seu objetivo concretizado do que na imagem que representa a condição que você quer mudar, você está exorcizando seu Satanás, ou o conceito encantado com o mundo material. Tanto o futuro quanto o passado vivem apenas em nossa imaginação, e nossa imaginação atua no momento presente. Então todo o poder repousa no momento presente, pois é aqui que podemos atuar. E como dizia Shakespeare em Macbeth, sinto agora mesmo o futuro, nesse instante. O homem que vê além da matéria não reage à criação, ele cria. Ele sabe que o que está diante dele foi criado pela sua imaginação e pelo modo como percebe o mundo de César, o mundo da matéria. De novo, em Coríntios 2, encontramos a resposta, no capítulo 6, versículo 2. Aqui estamos diante do tempo certo. É hoje o dia da nossa salvação. Nada pode impedir a realização do seu objetivo, a não ser o modo como interpreta esse mundo. Se o considera como a única realidade, então estará dando poder a Satanás, pois o amor idólatra à matéria é o que domina esse mundo.
Você não precisa rejeitar esse mundo com todos os seus encantamentos materiais. Só tem que entender que ele é uma projeção de um outro mundo. E sem esse outro mundo, o mundo da matéria não existiria. Perceba essa verdade. Domine o que está em seu pensamento, e não haverá mais qualquer impedimento ou muro entre você e seu bem almejado. Vou lhes contar a história de uma jovem que entrou no seu dia da salvação, como mencionado em Coríntios, o eterno momento do agora, e vivendo sua fantasia como se fosse sua realidade atual, trouxe esse futuro imaginado para sua realidade no mundo da matéria. Vamos chamá-la pelas iniciais de seu verdadeiro nome, como sempre temos feito aqui. JRB me contou algo que, mesmo parecendo uma grande coincidência para alguns, não se deve desprezar a lição que se pode extrair desse acontecimento. E através dele, JRB aprendeu que, sim, um ato imaginado pode tomar forma no mundo físico. No caso dela, levou apenas 4 minutos do imaginar para o materializar. Ela estava dirigindo seu carro pela Sunset Boulevard, bem na faixa central do tráfego, quando foi freando aos poucos ao ver o sinal vermelho à sua frente, numa interseção de 3 vias. A atenção dela foi desviada do sinal para uma cena inusitada. Uma senhora de meia idade, toda de cinza, correndo no meio da rua, bem em frente ao seu carro. Ela apontava escandalosamente para um ônibus que começava a sair do ponto. Ficou claro que ela estava correndo para não perder aquele ônibus. O motorista do ônibus chegou a parar, e JRB até achou que fosse por causa da mulher, mas não. Quando ela finalmente chegou no ponto, o ônibus partiu e seguiu sem ela, deixando-a desolada e restando-lhe apenas a opção de baixar o braço. Então essa senhora foi na direção contrária, até uma cabine telefônica ali perto. Quando o sinal abriu, JRB tocou o carro, desejando ter ajudado aquela senhora. Em sua imaginação até veio a cena da mesma senhora abrindo a porta do seu carro e entrando depois de JRB lhe oferecer carona. E quase sem fôlego por ter corrido para alcançar o ônibus sem sucesso, ela agradecia a JRB pela ajuda e dizia que precisava ir ali perto, pois tinha marcado com alguns amigos e estava com medo de que fossem sem ela, quando vissem seu ônibus passar sem que ela descesse dele. JRB deixou sua caroneira imaginária algumas quadras depois, e ela parecia encantada por ver seus amigos lhe esperando. Toda essa encenação mental ocupou o espaço de apenas alguns minutos, enquanto JRB percorria o trajeto entre um quarteirão e outro. A fantasia deixou ela menos decepcionada por não ter ajudado de verdade a senhora, que ela viu perder o ônibus bem à sua frente. 4 quadras depois, o sinal vermelho fez JRB parar de novo. Ela estava de novo distraída quando alguém bateu na janela do seu carro. Era outra senhora, também vestida de cinza e com os cabelos também acinzentados pela idade. JRB abriu o vidro e a senhora lá fora perguntou sorridente se podia pegar uma carona com ela, porque tinha perdido o ônibus, assim como a senhora de minutos atrás. E apesar de sorridente, também parecia sem fôlego. JRB estava tão espantada com essa aparição repentina que não tinha palavras para responder àquela senhora. Apenas abriu a porta e deixou a mulher entrar. E a senhora então disse a JRB que nunca tinha feito algo parecido, pedindo carona a alguém desconhecido. Mas a urgência do compromisso que tinha não lhe deixou outra alternativa. 6 quadras depois, ela pediu para descer. JRB parou o carro e viu sua caroneira ir embora, e logo à frente ser abraçada por um casal que aparentavam ter a mesma idade que ela.
JRB se viu no meio de um roteiro que se desenrolou diante dela, do imaginado para o praticado em questão de minutos. E da maneira mais vívida possível, ela pôde ver a relação entre o que se imagina e o que se experimenta. E o que para alguns pode levar dias e até meses para se realizar, no caso dela levou minutos. Ambas as personagens no episódio contado por JRB eram senhoras vestidas de cinza, quase sem fôlego, por terem corrido na esperança de alcançar um ônibus. E ela finaliza dizendo que se essa coisa chamada coincidência não existe e nada acontece por acaso, então ela foi testemunha ocular do exato momento em que um evento embrião é concebido no mundo da matéria. Toda a criação é possível quando você reconhece sua unidade com o Criador de todas as coisas, entendendo que Ele é quem dá materialidade às coisas imaginadas através do homem, e que é o próprio homem uma imaginação materializada do próprio Deus. Locução Anderson Motreanjo. Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Venha viver na Gratitude Life. Mais informações na descrição desse vídeo.